tema da aula de hoje é farmacocinética. Nela nós vamos abordar a distribuição, o metabolismo, a biotransformação, que está dentro do metabolismo, e a excreção dos fármacos. A primeira vai ser a distribuição. A distribuição é quando o fármaco abandona a corrente sanguínea e passa para o líquido extracelular e ou células dos tecidos. Podem existir 3 fatores que vão alterar nessa distribuição. O primeiro deles é o fluxo sanguíneo, porque a sua intensidade vai variar na distribuição do fármaco. Se eu tenho uma região que é mais vascularizada, tem um maior fluxo sanguíneo, então eu também vou ter uma melhor distribuição do fármaco naquela região. O contrário ocorre do mesmo jeito. Se eu tenho um menor fluxo sanguíneo, uma menor irrigação da área, eu também posso ter uma menor distribuição do fármaco naquela área. O segundo fator é a permeabilidade capilar, porque a estrutura capilar e a estrutura química do fármaco vão poder alterar essa distribuição. Porque eu não comentei que a distribuição é quando o fármaco abandona essa corrente sanguínea para ir até o seu sítio de ação, seja líquido extracelular e ou células dos outros tecidos. Pois é, por isso que a permeabilidade capilar vai ser um desses fatores que podem alterar a distribuição também. E o terceiro deles vai ser a ligação a proteínas plasmáticas. O que são essas proteínas? Essas proteínas vão servir como um guia para o fármaco. A partir do momento que ele sai da corrente sanguínea, essas proteínas se ligam a eles até eles chegarem no sítio de ação, onde eles precisam ter ação farmacológica. Se eu tenho uma maior concentração de fármacos ligados a essas proteínas, eu vou ter uma menor ação farmacológica. Porque quando a gente está falando de um complexo fármaco-proteína, esse fármaco é inerte. Ele não tem ação farmacológica. Mas quando a proteína chega com ele até o local que ele tem que agir, essa ligação se rompe, eles se separam e aí o fármaco livre fica separado da proteína plasmática. Aí esse fármaco livre vai ter ação farmacológica. Alguns fatores podem definir a quantidade do complexo fármaco-proteína. São exemplos: a concentração de fármacos, a concentração de proteínas plasmáticas e também a afinidade deles pelos sítios de ligação. E a gente também pode ter alguns fatores que vão definir a quantidade desse fármaco livre com ação farmacológica, como a hipoalbuminemia. A albumina é uma proteína plasmática. Então, se eu tenho um paciente que tem cirrose ou uma síndrome nefrótica e tem esse efeito da hipoalbuminemia, ele vai ter uma menor concentração daquela proteína plasmática. Então, aquele fármaco pode ficar mais tempo livre, tendo ação farmacológica. A idade também pode interferir nessa quantidade de fármaco livre, porque quanto mais idoso o paciente, menos proteínas plasmáticas ele vai ter. Então, consequentemente, a quantidade de fármaco livre vai ser maior. E a competição e a saturação também vão definir essa quantidade. Bom, agora nós vamos para a metabolização. Ela é responsável pela ativação ou inativação de uma droga. Ela é composta por 2 fases. A primeira fase é melhor nós lembrarmos de uma ação que remete ao catabolismo. Por quê? Porque essa primeira fase ela é característica de uma fase de quebra. Vamos associar uma quebra do composto. Aí nessa fase nós vamos ter a oxidação, redução e hidrólise da molécula ou fármaco. E aí nessa fase a gente pode ativar ou inativar a droga e eu posso produzir também produtos mais reativos e tóxicos do que o original. Já na segunda fase, vamos associar ela a uma ação de anabolismo, uma ação de conjugação, que é isso que vai acontecer. Eu vou conjugar, ou seja, eu vou juntar uma droga com outro radical. A partir do momento que eu junto esses 2 componentes, eu formo um terceiro. E aí eu posso ter a possibilidade de uma melhor excreção renal, porque eu posso mudar a composição do meu fármaco original.
Em relação à metabolização, nós temos o chamado de efeito de primeira passagem. É quando a droga vai para o fígado para ser metabolizada. Através do sistema porta-hepático, essa droga é absorvida e encaminhada ao fígado. E também vão existir fármacos que se chamam prodrogas. O que isso significa? É aquele fármaco, aquela droga, que precisa ser ativada no nosso corpo. Então, por obrigação, ela tem que ser metabolizada para conseguir ser ativa para ter o seu efeito farmacológico. E ainda falando da metabolização, dentro dela nós temos a fase de biotransformação, que é responsável por converter a droga em outro composto através de reações químicas. E ela tem 3 objetivos principais. Eu posso ter o término da ação farmacológica, com o intuito de inativar compostos ou detoxificar. Eu posso também facilitar uma excreção, formando produtos mais polares e menos lipossolúveis do que os originais. Ou seja, posso transformar esses fármacos em compostos mais hidrossolúveis, facilitando essa excreção. E por fim, posso também ativar, que drogas originalmente estavam inativas, como uma prodroga. A partir do momento que eu faço essa metabolização, essa biotransformação, eu posso deixar ela ativa, ou então eu posso também alterar o perfil farmacocinético do meu fármaco. E aí, na biotransformação, o que é que pode acontecer? Eu posso ter esse fármaco que ele não precisa de nenhuma metabolização, de nenhuma alteração na sua composição para ir para a excreção final. É mais comum? Não, mas pode acontecer. O que é que pode ter também? A gente pode ter um fármaco que ele passa pela primeira fase da metabolização, que é aquela ação que vai ocorrer, a oxidação, redução e hidrólise. E aí, assim que ele passa por essa primeira fase, ele já pode ir para a excreção final, porque ele já vai ter a sua composição mais hidrossolúvel e o nosso sistema consegue excretar esse fármaco de forma correta. Mas eu também posso ter um fármaco que passa pela primeira fase, que é a oxidação, redução e hidrólise, e depois disso ele vai para a segunda fase, que é a fase que a gente chamou de conjugação, que é quando eu vou conjugar esse composto junto com um radical livre, transformando ele em outro. E só assim ele pode ir para a minha excreção final. Ou eu posso ter um fármaco que não passa pela primeira fase, ele vai direto para a segunda fase, de conjugação. E aí ele vai para a excreção final depois disso. E alguns fatores vão influenciar, como a genética, a propriedade química do fármaco, a via de administração que eu estou utilizando, a dieta que eu faço, a posologia do fármaco, a idade do paciente, o sexo, as doenças, espécies, tudo isso são fatores que podem influenciar. E aí, por fim, a gente pode falar da excreção, que é quando o fármaco ele é eliminado do nosso organismo. Isso pode acontecer de 3 formas. A primeira é por filtração glomerular. Para isso, o fármaco ele vai ter que ter um baixo peso molecular para facilitar a excreção. Lembrando que ele sempre vai ser um pouco mais hidrossolúvel do que a versão original. A segunda opção é ele ser excretado por secreção ou reabsorção tubular. E a última opção é por difusão passiva através do epitélio tubular. Tudo isso vai acontecer no nosso rim. E das 3 formas, eu vou ter um menor peso molecular, eu vou ser mais hidrossolúvel que o original e provavelmente a composição do fármaco vai ser diferente da original também. E é isso, esse foi o assunto de hoje e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato.